Vamos entender essa história. Está aberto para todo mundo fazer isso. As Forças Armadas, segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, vai monitorar e acompanhar 385 urnas. Como é que o senhor analisa essa participação das Forças Armadas nas contagens de votos das eleições no Brasil? Para mim é um claro desvio de finalidade. As Forças Armadas não têm esta finalidade, estão sendo desviadas da sua função institucional para fazer algo que não tem que fazer. As campanhas eleitorais, Fabio Lytares, têm bastante dinheiro, tem recursos públicos aí dentro do financiamento de campanha que permitem fazer, sim, uma totalização paralela. As próprias campanhas podem fazer isso. É possível contratar uma empresa para fazer a totalização paralela. Vamos lembrar que no passado, na última eleição, a campanha de Bolsonaro contratou uma equipe de fiscalização que acompanhou os trabalhos lá da totalização junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, usar mais uma vez dinheiro público e aí colocar o Exército, que não tem nada a ver, não é função do Exército fazer esse tipo de trabalho. O Exército não se presta a isso. Desvio de finalidade, possível ato até de improbidade administrativa, considerando que vai ser gasto dinheiro público para o conforto especificamente de um lado da disputa eleitoral, que é o lado do presidente da República, que está há bastante tempo infirmando, trazendo desconfiança sobre o processo eleitoral, que, da nossa parte, eu milito já perante a Justiça Eleitoral há mais de 20 anos, acompanhei, cheguei a fazer eleição em urna de lona, acompanhei o nascimento da urna eletrônica e posso afiançar de que, desde o surgimento da urna eletrônica, nada passou por nós que pudesse levar a desconfiança sobre o processo eleitoral brasileiro. E é um desvio de finalidade perigoso, né? Porque o senhor imagina se a contagem dos militares der uma diferença mínima. Pronto, vamos ter um problema institucional sério, né? O problema vai ser institucional, porque essa contagem que será feita pelos militares, ela não tem valor nenhum. Até porque, Thales, os militares não têm nem legitimidade para questionar processo eleitoral. Como é que funciona? Só pode atuar perante a Justiça Eleitoral partido, coligação, candidato ou federação, ou o Ministério Público, né? Partido, coligação, candidato, federação ou Ministério Público. São esses os legitimados para atuar no processo eleitoral. Então, vamos supor que o Exército detecte alguma irregularidade, que não vai acontecer, só mas ele pode errar e detectar errado, né? Não, se detectar errado, vai trazer uma fake news institucionalizada pelo Exército. Olha que perigo. Mas o que acontece é que, ainda que detectasse alguma irregularidade, teria que mandar para o Ministério Público fazer alguma coisa. Com um boletim de urna, agora, como a Fabíola disse, disponibilizado na internet, eu acho isso excelente, porque antes eles colocavam lá na sessão eleitoral, a pessoa podia tirar foto, mas você não vai ficar indo de sessão eleitoral em sessão eleitoral para ficar tirando foto de boletim de urna. Então, tá certo de colocar o boletim de urna na internet, porque aí, se eu quiser pegar o meu computador aqui e fazer uma totalização paralela, hoje, especialistas em computador programadores conseguem fazer um programa para somar QR Code, qualquer um vai poder fazer a totalização paralela. Então, não precisa o Exército fazer isso. O Exército está, mais uma vez, colocando uma desconfiança sobre o processo eleitoral, não é a função dele, e não é a função dele fazer a totalização paralela, está tudo errado. Então, assim, está tudo errado, e o início desse erro foi o convite feito por Barroso para que as Forças Armadas participassem desse processo. O doutor Rolo, o senhor vê que o erro começa aí, alguns analisam assim, falam assim, foi ali que começou, porque aí abriu a brecha, aí qualquer agora ação das Forças Armadas é com o aval do Supremo, né? Na verdade, do Tribunal Superior Eleitoral, na época ele era o presidente. Foi ali que começou o erro? Eu não vejo que teve erro ali, eu vejo uma demonstração de transparência.
talvez tenha dado uma brecha para quem não devia. Se as Forças Armadas não tivessem aí algum viés, não ia haver problema nenhum, porque o Ministério Público fiscaliza, partidos, coligações, federações fiscalizam o que se quis ali naquele momento, pelo menos eu vejo assim. Eu acho que a intenção do ministro Barroso não foi ruim, não foi boa. Ele quis dar maior transparência ao processo eleitoral. O problema é o viés que hoje existe nas Forças Armadas, que elas estão querendo exorbitar daquele convite inicial. Os partidos, coligações e candidatos, eles podem participar do processo eleitoral, existe aí a transparência, e podem fazer a totalização paralela. O problema é isso ser feito pelo Exército, que é uma instituição pública e não tem vocação para isso. Os partidos, coligações e candidatos poderiam fazer isso sem problema nenhum. Eu não vejo o erro do ministro Barroso, eu acho que a intenção dele foi boa, ele só não sabia que ele ia dar a mão para o Exército e o Exército ia querer pegar o braço, as Forças Armadas, melhor dizendo. E esse viés das Forças Armadas que o senhor fala, há risco de isso se transformar numa tentativa de golpe? Eu acho que o viés é na cúpula, Thales. Eu não vejo viés em todas as Forças Armadas. Eu conheço muita gente das Forças Armadas que não compactua com essas decisões de cúpula, muitas vezes. Então, eu não vejo um risco de golpe nesse sentido. Eu vejo outros riscos. Eu ouvi vocês falando anteriormente com o candidato Boulos. Eu acho que a gente está chegando num ponto de insegurança geral relacionada a extremismos eleitorais que eu nunca vi isso acontecer. Ele perguntou se tem medo. Eu, enquanto eleitor, eu tenho evitado de externar as minhas opiniões publicamente, tanto para um lado quanto para o outro. Primeiro, um monte de gente andando armada. Segundo, um monte de gente que não sabe que uma opinião divergente é apenas a opinião do outro e tem que ser respeitada dentro de um processo democrático.